Eu acho que todo mundo em algum momento já fez aquela brincadeira de empilhar blocos um em cima do outro e tentar fazer eles chegarem o mais alto possível. Infelizmente essa brincadeira geralmente chega em um limite bastante óbvio, que é o número de blocos que você tem para empilhar. Mas e se nós tivéssemos blocos infinitos à nossa disposição? Qual seria a altura máxima que nós conseguiríamos chegar usando blocos? Para a física a resposta é simples. Não existe uma altura máxima. Se você já viu meu vídeo sobre elevadores espaciais, você meio que sabe para onde a resposta está caminhando. Mas caso você não tenha assistido, aqui vai uma breve recapitulação. Existe uma altura em que a própria força centrífuga te ajuda. Conforme a Terra gira, esse amontoado de blocos infinitos giraria junto e a força centrífuga equilibraria a força gravitacional. Em outras palavras, a gente nem iria precisar se preocupar muito com o peso da nossa torre, porque depois de uma certa altura, o peso praticamente nem existiria mais. Então é teoricamente possível empilhar blocos até a Lua, ou até mesmo para outros planetas, quase que criando pontes espaciais, certo? Calma, não é tão fácil assim. Em teoria, sim, isso é possível. Mas dizer isso não vale muito nesse caso. Existe uma série de questões que nos impede e a principal delas é a tecnologia de materiais que nós temos no momento. Um elevador espacial, por exemplo, seria uma das estruturas mais tecnológicas já criadas pela humanidade e nós ainda não temos um bom material para fazer isso. Primeiro que ele teria que ser extremamente resistente à radiação do Sol e segundo que ele também teria que resistir a possíveis impactos de objetos como meteoritos. Então, resumindo a história, nós não só não temos a tecnologia, como o sonho de ter um elevador espacial servindo como a nossa porta de entrada para o universo ainda é muito cara e não compensa o investimento. Mas isso me faz pensar, considerando a tecnologia que nós temos hoje, qual seria a maior construção que a humanidade conseguiria criar? Antes de responder essa pergunta, deixa eu falar sobre o maior jogo MOBA para celular. É o Honor of Kings, que há pouco tempo foi lançado no Brasil. Você pode jogar literalmente de qualquer lugar, não é à toa que ele é o MOBA mais jogado no mundo. E para celebrar o lançamento, o Alok preparou uma música Ready, Set, Go que ficou animal. Junto do lançamento, o jogo está fazendo um evento especial que você pode jogar para coletar 4 tokens para completar a história e coletar recompensas especiais. Esses itens são exclusivos e totalmente gratuitos, é só aproveitar o evento e ser feliz. E como se isso já não fosse incrível o suficiente, tem um novo herói sendo lançado também. Ele se chama Alessio e é um dos heróis mais poderosos que você vai encontrar por lá. Ele tem toda uma história de background que conta que ele era muito fã de um antigo herói chamado Capitão Falcão Rubro e por isso ele se inspira nele para combater o mal. Então não perca tempo e baixe agora o Honor of Kings usando o link da descrição e vire você também história no MOBA mais jogado do mundo. Agora de volta ao vídeo. Qual é o mais alto que a gente poderia construir? Por 3.800 anos, a maior construção do mundo foram as pirâmides do Egito, com 146,5 metros de altura. Mas as pirâmides do Egito tinham um problema. Pela nossa definição de construção, nós estamos procurando as coisas mais altas do mundo que eram continuamente habitadas ou usadas. As pirâmides não satisfazem essas condições, a não ser que você considere múmias como habitantes, o que não seria muito estranho, já que elas têm até passaporte. A primeira construção que satisfaz esses critérios foi feita por volta de 1300. Na verdade, ela demorou 227 anos para ficar pronta, e inclusive foi a primeira construção humana a passar a altura das pirâmides, e ela é a antiga Catedral de São Paulo com 149 metros de altura. Foi só no último século que a humanidade começou a construir arranha-céus tão altos que colocavam os antigos recordes de altura no chinelo. Nós fomos do Empire State Building, com 381 metros de altura, para o Burj Khalifa, o atual maior prédio do mundo com 828 metros de altura. Mas será que não dá para ir mais alto do que isso? Uma coisa interessante aconteceu em 1992. Uma conferência no Brasil chamada Eco 92. A ideia da conferência era discutir problemas ambientais como mudanças climáticas. Os comentários desse vídeo vão ser fantásticos. Só que ela também foi usada para discutir modelos de desenvolvimento mais sustentáveis e menos consumistas. E nessa conferência começaram discussões e propostas de projetos de arcologia. Não, eu não falei arqueologia errado. Arcologia é um termo emprestado da ficção científica, que é uma junção das palavras arquitetura e ecologia. De maneira bem resumida, que vai deixar os estudantes de arquitetura bastante propensos a escreverem comentários raivosos nesse vídeo, a arcologia se preocupa com o crescimento demográfico em cidades grandes e como nós podemos lidar melhor com essa questão. A ideia é que conforme a população cresce, mais compacta ela fica. Ou seja, ela fica concentrada em grandes cidades. E algumas vertentes da arcologia propõem a criação de estruturas como prédios e conjuntos habitacionais que ofereçam todos os serviços de uma cidade em um só lugar. E isso foi bastante interessante. Na época, entre as décadas de 80 e 90, ocorreu uma certa expansão nesse tópico. Muitas empresas e pessoas estavam interessadas em propor a ideia de megaestruturas. E essas megaestruturas seriam arranha-céus com mais de 1000 metros de altura, que poderiam abrigar milhares ou até milhões de pessoas e ainda assim seriam sustentáveis do ponto de vista do meio ambiente. O Japão, em especial, era um dos países mais avançados nesse tema, e tinha muitas empresas e pesquisadores juntando forças para pesquisar sobre essas megaestruturas.
alturas. Até porque o Japão historicamente já enfrentava um problema de falta de espaço para o crescimento populacional e sabia que isso só ia piorar no futuro. E é nesse ponto do vídeo que entra o nome Toshi Ojima. Ojima era professor da Universidade de Waseda, no Japão, provavelmente eu falei esse nome errado. Além de ser um arquiteto e engenheiro que focou parte da sua vida em trabalhos sobre ambientes urbanos, focando em sustentabilidade e em construções amigáveis ao meio ambiente. Ele participou do Eco 92 e ele propôs a criação da maior megaestrutura já pensada por um ser humano e que, diferente de várias outras, seria possível de construir tendo os recursos. A construção proposta por ele era tão grande que ultrapassaria o Monte Everest em altura, sendo cerca de 1.200 metros mais alta do que a maior montanha da Terra. Essa megaestrutura levou o nome de Torre de Babel de Tóquio, já que a construção dela seria na capital do país. A torre teria cerca de 10.000 metros de altura, sendo a maior coisa já imaginada para ser construída por um ser humano, e inclusive seria a maior coisa da Terra. Ela teria cerca de 1.969 andares e poderia abrigar cerca de 30 milhões de pessoas, praticamente 2 vezes a cidade de São Paulo. A sua arquitetura tem forma de cones com uma base de cerca de 110 km² para conseguir segurar toda a estrutura. E considerando a área de todos os andares, a área total é praticamente o tamanho de uma cidade média. A torre foi pensada de uma forma que ela conseguiria se manter de pé independente da força que fosse aplicada nela, como por exemplo rajadas de ventos, tempestades ou até mesmo ciclones. Só para você ter uma ideia do quão alta essa estrutura seria, aviões comerciais podem chegar até 11 km de altura. As pessoas no último andar da estrutura veriam aviões passando apenas 1 km acima da cabeça delas. Além disso, nessa altura a temperatura cai drasticamente, para cerca de menos 50 graus Celsius, além de a pressão ser muito menor do que no nível do mar. Então, para evitar problemas, o Ojima separou a torre em 6 partes. A primeira seria a que ele chamou de geoterritório, que ficaria abaixo da superfície. Aqui estariam os estacionamentos, geradores de energia e parte da infraestrutura que mantém tudo de pé. Entre a superfície e 1.000 metros, ele considera que seria o território humano. Ali estariam as residências e parte do comércio, como os supermercados e coisas essenciais. Atenção médica e cuidados médicos também estariam nessa parte para facilitar o atendimento. De 1.000 até 3.500 metros estaria o território das nuvens. Aqui nós teríamos comércios maiores, além de algumas indústrias e hotéis para turistas. De 3.500 até 6.000 metros começa o território do céu. A parte administrativa da estrutura ficaria nessa região, assim como universidades e alguns centros de pesquisa. E de 6.000 até 9.000 metros, o último território, que seria voltado a pesquisas e indústrias mais complexas que não poderiam ficar no território mais baixo. E por fim, o território do espaço, que seria acima de 9.000 metros. Ele focaria em um centro de pesquisas espaciais, além de ter painéis solares que alimentariam boa parte da energia usada pelos habitantes da estrutura. Todo esse projeto demoraria entre 100 e 150 anos para ser construído, e custaria mais de 25 trilhões de dólares em valores atuais. Hoje o PIB do Japão está em um pouco menos do que 1 trilhão de dólares, ou seja, são 25 anos com 100% do dinheiro. Não é realista. Mas qual que é a sacada por trás? Por que uma ideia parecida vinda da ficção científica chamou tanta atenção? A resposta é verticalizar a população, ou seja, expandir as cidades em altura ao invés de ocupar grandes espaços na horizontal. O principal argumento é que cidades verticais minimizam os impactos ambientais, organizando as pessoas para aproveitar melhor o espaço disponível. Outra vantagem é que o transporte poderia ser facilitado dentro da estrutura, mesmo para regiões distantes, por exemplo, usando transportes coletivos. Isso evitaria congestionamentos e toda a poluição associada com milhões de carros trafegando diariamente. Só que a ideia foi mais uma prova de conceito do que algo disposto a ser construído de verdade. Existiu um breve período em que a humanidade esteve obcecada com megaestruturas, e elas realmente pareciam promissoras. Só que elas são aquele tipo de ideias que quanto mais a gente olha, mais estranhas parecem. Você conseguiria viver em uma mega estrutura dessa junto com mais de 30 milhões de pessoas? Me diz aqui nos comentários qual você acha que seria a parte mais chata de viver em um lugar assim. Muito obrigado e até a próxima!